Olá, meus amigos. Vamos trabalhar hoje, ou melhor, dar continuidade ao nosso trabalho de hoje com o assunto diesel, mais especificamente biodiesel. Então, nós vamos iniciar o assunto biodiesel, tratando neste episódio das questões de conceito do diesel, vantagens e desvantagens, características do biodiesel, desse importante componente presente hoje no nosso óleo diesel combustível. Vamos lá. Muito bem, então vamos iniciar utilizando uma apresentação que eu tenho da minha empresa, na HRM, a qual eu convido vocês para visitarem o site. Eu estou disponibilizando bastante material lá em formato de e-book, em formato de notas técnicas deste assunto. Inclusive isso que está sendo apresentado, essas apresentações, ela vai ser colocada em forma de e-book, tá? Para que vocês tenham à disposição, quando necessitarem usar uma fonte de consulta básica, vocês tenham à mão. E eu vou também incluir, né, uns procedimentos que eu escrevi sobre cuidados com o óleo diesel, os cuidados que devem ser tomados, tanto na questão de armazenagem em tanques, como no próprio tanque do equipamento, né, no tanque de uso, ok? Então vamos começar. O assunto de hoje, então, é biodiesel, tá? Primeiro episódio, nós vamos tratar em 4 episódios, tá bom? Esse assunto. Então eu dividi em 4 partes para ficar bem digerível, né? Não ficar muito cansativo. O objetivo é compartilhar conhecimento sobre o diesel e os cuidados no seu uso. Muito bem. Então vamos tratar do biodiesel. Biodiesel, o que é o biodiesel? O biodiesel é um biocombustível líquido, renovável e não tóxico, no qual você utiliza fontes biológicas, né? O nome biodiesel, claro, tá? Como óleos vegetais, então de origem vegetal, gordura animal e até mesmo algas. Esse algas para mim foi novidade, eu estava pesquisando sobre o biodiesel, né? O meu conhecimento era a origem vegetal e animal, mas surgiu essa questão de algas, que é uma nova tecnologia, tá bom? Inclusive, então, algas. Ele serve como alternativa direta ou ele serve, o mais comum, né, um aditivo para o óleo diesel mineral, com o objetivo principal de reduzir emissões, tá, de gases poluentes, né, que afetam a questão do efeito estufa. Tá? Um outro objetivo, né, seria a redução da dependência do óleo fóssil, o óleo diesel puro não renovável. Tá bom? Mas o principal realmente é a questão ambiental. Muito bem. O biodiesel, tá? A produção dele, isso é só ilustrativo, pessoal. Então, o que ele faz? Ele pega os triglicerídeos, aquilo que arrebenta a gente, a nossa saúde, né? Que é o componente principal de óleos e gorduras. Você pega com óleo de cadeia curta, um etanol ou um metanol, tá? Ou melhor, metanol, que é simples, mais simples, ou etanol, que é 1 e 2 de carbono, tá? E você pega junto com um catalisador para acelerar a reação química entre o álcool e esse triglicéridos, né? O óleo vegetal ou a gordura animal, né? Dessa junção nós temos uma reação, tá? Em que eu tenho um triglicerídeo mais álcool, eu tenho como resultado ésteres alquilínicos de ácidos graxos. Em suma, eu tenho o biodiesel e eu tenho o glicerol. O glicerol, após um refinamento, um processamento, ele vira a chamada glicerina. Tá bom? Então eu tenho esses dois produtos. O biodiesel em grande quantidade e eu tenho o glicerol. Ok? Isso é só para ilustrar, mas se alguém perguntar, pô, como é que é feito o biodiesel, tá aí de forma bem simples para vocês. Muito bem. Quais são as matérias-primas? De onde sai o biodiesel? Então, o biodiesel nós temos, tá? Do óleo de soja, é o mais comum no Brasil, é bastante usado. Nós temos, né, uma produção muito grande de óleo de soja, então ele é bastante usado, né? E o problema é que ele compete com o setor alimentício. Inclusive, depois nós vamos falar até a questão da proporção de biodiesel hoje regulamentado, era para ser maior e segurar um pouco, um percentual, por causa dessa concorrência, para evitar essa concorrência, um risco de afetar o abastecimento desse óleo para a indústria alimentícia, né, para fins de alimento, principalmente porque é o óleo de menor custo no mercado, então isso ia afetar principalmente o pessoal de baixa renda. Tá? Ele tem boas propriedades de fluxo a frio, tá? Então ele não forma cristais e não forma
uma massa de ácidos graxos, né? Tipo uma manteiga, uma graxa, né? E em baixas temperaturas, a não ser que seja muito intensa, tá? Mas ele reage bem a isso, tá ok? Então, ele tem essas características, tá? Em temperaturas muito baixas, ele pode ter o problema. É um dos problemas dos óleos dos biocombustíveis. Ele tem essa questão dos ácidos graxos dele. Em baixa temperatura, ele pode se solidificar, ficar em forma de pasta, ou então até mesmo formar cristais que vão gerar danos ao equipamento. Nós vamos mais à frente falar um pouquinho mais disso, tá? O óleo de palma, ele tem alta produtividade por hectare, tá? Mas é um produto da natureza e aí tem um contraponto. Ele ajuda a reduzir emissões, mas por outro lado eu posso provocar desmatamento quando da produção desse óleo de palma, né? A produção sustentável com manejo ela é fundamental para evitar o desmatamento e perda de biodiversidade, né? Ele tem um ponto também de entupimento mais alto em virtude de um maior teor de ácido graxo saturados que vem na composição desse biodiesel, tá bom? Então ele é pior do que o óleo de soja nesse contexto. E nós temos o óleo de cânula e girassol, é comum usá-los nos Estados Unidos e na Europa, principalmente porque ele tem excelentes propriedades de fluxo a frio, ou seja, ele não congela tanto quanto o de soja, desculpa, ele não solidifica tanto quanto o óleo de soja e o óleo de palma, ele tem melhores propriedades com relação a isso, tá? No Brasil não é muito comum, por quê? Porque esse material é de alto custo, né? Essa matéria-prima é de alto custo. A gente vai no mercado, a gente vê o preço do óleo de cânula e de girassol quando comparado ao de soja. Então, vamos dizer, é uma matéria-prima de maior custo para a produção biodiesel. Eu dou prioridade ao óleo de soja. Muito bem. Nós temos também, aí vem, gorduras animais e óleos residuais. A questão de óleos residuais tem um duplo benefício, né, com relação ao uso dele como biodiesel, tá? Então nós temos sebo bovino, a gordura de frango, e aí vem óleo de fritura usada, ou a gente chama de used cooking oil, né? A utilização desses resíduos é vantajosa por reduzir custos e o descarte inadequado, né? O óleo que você usa na sua casa, óleo de cozinha, tem locais que fazem a coleta, ele é coletado para isso. E isso é muito positivo. Em vez de jogar esse óleo usado na natureza, diretamente, ele é ainda processado ou reprocessado e utilizado como biodiesel, tá? Então, além de reduzir as emissões, eu tenho essa vantagem, tá? O biodiesel produzido a partir de gorduras animais e o óleo de pós-uso, né, geralmente tem maior teor de saturados, afetando as propriedades de fluxo a frio, aquele mesmo problema que eu já relatei, tá? Mas é uma rota importante para a economia circular. Economia circular por quê? Porque o óleo produzido, usado, ele volta para um reprocessamento, volta a ser produzido, volta a ser reprocessado, ou seja, eu gero uma economia cíclica. Em logística reversa a gente chama de sistemas de pós-uso, tá? Nós vamos falar isso quando falar de logística reversa, tá ok? Matérias-primas emergentes, essa é nova para mim também, então vale para compartilhar a cultura, que eu não estou passando ensinamento, eu estou compartilhando com vocês. Algas, pinhão manso e outras oleaginosas não alimentícias, além de biomassa lignocelulósica, estão sob pesquisa para diversificar as fontes e reduzir a competição com alimentos. Aquela questão do óleo de soja, óleo de cânula e óleo de girassol, tá? Então, para evitar essa competição, eu estou pesquisando fontes de matéria-prima, matérias-primas oleaginosas, que gerem óleo, mas que não são utilizadas para fins de alimentação, tá bom? Então, está em pesquisa. Vantagens do biodiesel. Vamos lá. Primeiro, né, é um combustível renovável, derivado de biomassa que pode ser cultivada repetitivamente. Ao contrário dos combustíveis fósseis, que todos nós sabemos são finitos. Foi gerado numa época, né, numa pré-história, muitos milhões de anos atrás, e as condições que provocaram aquele evento não mais se repetiram, ou seja, o que foi produzido foi, em algum momento ele não estará mais disponível. Produz menos emissões, a queima do biodiesel geralmente resulta em menores emissões de dióxido de carbono ao longo do ciclo de vida, né? Aí você faz uma conta daquele crédito de carbono, né? Aquele resgate de carbono que ele faz de uma planta quando ela é plantada, cresce, e depois a queima dela, você tira um saldo e vê que a quantidade de CO2 é menor do que o combustível fóssil, tá? O monóxido de carbono, os hidrocarbonetos não queimados, tá? Em comparação ao diesel fóssil.
As emissões do óxido de nitrogênio pode variar. Vegetal tem bastante nitrogênio, né? Isso pode variar, mas o principal é a questão do dióxido de enxofre, a redução deste poluente. Tá? É biodegradável e não tóxico. Em caso de, vamos dizer, derramamento de um acidente, ele não é tão poluente quanto o combustível fóssil. Tá? Ele não é tóxico, ele não vai inviabilizar, ele não vai interditar, por exemplo, um rio, um curso d'água que serve de base de fornecimento de água para uma cidade. Ele não vai provocar isso. Tá? Então, nós temos essa outra vantagem. Muito bem. Compatibilidade. Então, é um óleo que pode ser utilizado nos diversos tipos de motores, né? Convencionais, motores puros, ou misturado. Então, você poderia até usar puro ele, ou o que nós conhecemos normalmente, misturados ao diesel fóssil. B5, B10, B20, B100, né? B500, né? E atendendo às especificações técnicas rigorosas, como a ASTM D6751 nos Estados Unidos ou N12214 na Europa, para garantir o bom funcionamento do motor. Nós temos uma mistura, vamos ao que interessa, nós temos uma mistura obrigatória no Brasil, hoje é em 14%, tá? A legislação é 14%. Foi já publicado uma mistura foi determinado já uma mistura e publicado uma mistura de 15%, mas foi suspensa essa de 15%, justamente para evitar uma competição, uma sobrecompetição com a indústria alimentícia. Então já está aprovado 15%, mas seguraram esse nível, esse percentual de mistura, por enquanto está em 14%, tá bom? Mas em qualquer momento venha 15%, tá? 15% de biodiesel na composição do óleo diesel. Uma outra vantagem é o poder lubrificante. O biodiesel possui maior poder lubrificante que o diesel de baixo teor de enxofre, o que pode prolongar a vida útil do motor, tá? De componentes do seu sistema de injeção de combustível, mas é todo o sistema, né? Toda a linha de combustível ele favorece sim. Então agora vimos as vantagens, vamos para as desvantagens. É em cima das desvantagens que nós vamos trabalhar, tá? Principalmente com relação à contaminação por fungo e bactéria, que nós vamos chegar lá. Então, desvantagens do biodiesel. A primeira, já bati bastante, competição com os alimentos. Né? A produção dele, principalmente de fontes, aquelas de fontes vegetais, óleo de soja, cânula, girassol, eu uso muito desse material para produzir biodiesel em quantidade para atender à legislação, e eu tiro esse óleo de soja, vamos dizer, do mercado alimentício. Isso pode concorrer para elevação de preço e até mesmo para restrição do produto no mercado. Então nós temos essa desvantagem, competição com alimentos. Desmatamento do uso da terra. A expansão não planejada da área de cultivada para a produção de matéria-prima pode levar ao desmatamento, né? Se a produção é vantajosa, então eu aumento a área de produção de soja, né? Então isso também é uma desvantagem. Pode levar ao desmatamento, perda de habitats naturais e emissões significativas de gases de efeito estufa devido às mudanças do uso da terra. A certificação de sustentabilidade é fundamental para mitigar esse risco. Então, é esse cuidado. Custo e eficiência energética. Tá? A eficiência energética do biodiesel ela é um pouco menor do que do óleo diesel fóssil. Tá? Então, com isso, o resultado disso é que eu posso aumentar um consumo por quilômetro. Ligeiramente, não é muito não, é de 8 a 10%. Tá? Mas eu tenho essa possibilidade de maior consumo de combustível quando eu uso o biodiesel. E aquele que eu bati bastante nos tipos de matéria-prima, né? As propriedades de fluxo a frio. Né? O biodiesel, por ter base em triglicéridos, ou triglicerídeos, né? Ou triglicerídeos, ele tem essa particularidade, essa propriedade de formar massa, de solidificar, tá? Em baixas temperaturas. Eu tenho aditivos para isso, eu uso aditivos para evitar esse processo de solidificação e formação de cristais que levam principalmente a entupimento do circuito de combustível do motor. Tá? Mas ele tem essa característica, eu tenho que ter esse cuidado. Especialmente o derivado de óleos com alto teor de ácidos graxos saturados. A palma, nós falamos, né? E as gorduras animais. Eles geram bastante ácido graxo. Tá? E isso, em baixa temperatura, pode solidificar ou formar cristais,
danificando, né, comprometendo as linhas de combustível, filtros e linhas de combustível. Para isso eu uso aditivos, mas é uma desvantagem. Outra desvantagem é a estabilidade à oxidação. Tá? Ele tem, o biodiesel, ele é menos estável à oxidação do que o combustível fóssil. Especialmente se você armazenar por muito tempo em alta temperatura esse combustível. Ele forma sedimentos e perde qualidade. Perde qualidade, queima. Né? Você usa para isso antioxidantes, mas você vê, é um cuidado a mais. Então você já tem que usar aditivos para evitar a formação daquela massa em virtude de baixa temperatura, e você também usa antioxidantes para evitar esse efeito de oxidação, que degrada mesmo o combustível, você estraga o seu combustível. E o principal deles, que vai ser o motivo também de trabalho do nosso, que vai estar no nosso episódio 2, 3 e 4, é esse aqui, que eu deixei por último, que é não é o último, desculpa, mas é o mais importante, que é relacionado à contaminação por água e formação de micro-organismos nos motores diesel. Isso aqui eu vivo bastante, eu tenho bastante vivência nisso, por quê? Porque eu venho da área de aviação e na aviação nós temos essa preocupação. A minha aviação, a aviação que eu trabalhei por muitos anos é na área de helicópteros, né, onde nós usamos o querosene de aviação como combustível, e esse querosene ele tem as mesmas características, ele sofre esse mesmo problema do biodiesel. Então eu já trago uma carga grande de experiência e por isso eu estou trabalhando, né, gerando os processos para que nós mitiguemos este problema. Tá? E que problema é esse? É a contaminação por água e formação de micro-organismos nos motores diesel. Em regiões de alta umidade e temperatura, eu moro no Amazonas, eu estou aqui no Amazonas, isso é fato, isso é o nosso dia a dia. Aqui ou está quente ou está muito quente. Essa é a diferença de inverno e verão. Aqui ou chove, né? Ou não chove, inverno chove, no verão não chove. Ou seja, fica quente no inverno e muito quente no verão. Então é um problema bastante presente aqui no nosso dia a dia. Tá? Há uma formação grande de água, há uma tendência à formação grande de água em tanques de combustível, e combinado com as características do biodiesel, e principalmente porque tem baixo teor de enxofre, esse problema acontece muito no diesel S10. Do S500 não acontece. Por quê? Porque o próprio enxofre, ele mata, ele é um biocida, a gente chama. Ele mata os micro-organismos. Então 500 partículas polui, mas mata o micro-organismo. Com 10 partículas não mata. Ele não tem capacidade para atuar como biocida. Né? Então o que eu tenho no diesel S10, BS10, ele cria um ambiente propício para o crescimento de micro-organismos, né, fungos e bactérias. Essa contaminação, ela é grave, ela não só afeta a qualidade do combustível, mas eu digo principalmente, ele pode levar a falhas no motor, como entupimento de filtros e corrosão de componentes internos. Essa corrosão é danosa. Ela pode corroer os bico injetores, bomba injetores, componentes dessa linha, e você chega a um ponto que não tem regulagem, você tem que trocar. E uma bomba injetora, me falaram, tá? Eu não tenho uma picape, eu não tenho um motor a diesel no meu veículo, ela chega a 30 mil facinho, tá? Uma manutenção básica de bomba injetora com esse tipo de dano é 15 a 20 mil se não tiver que trocar a bomba. Então é desse problema que nós vamos tratar principalmente, tá? E eu acredito que isso é de grande valia para todos que têm motores a diesel, ou particular, ou na sua frota, ou sob sua gestão, né, na empresa em que você trabalha. Ok? Então nós vamos trabalhar nisso daí. Outras desvantagens é a deterioração e formação de material insolúvel, né, o combustível estocado, desconsiderando as boas práticas. Depois eu vou passar para vocês as boas práticas de armazenagem. E de manuseio, né, as boas práticas de manuseio e armazenamento leva à deterioração e formação de material insolúvel. Esse material insolúvel também ataca o sistema de combustível, a linha de combustível. Ele leva a obstrução de filtros, injetores, quebra de bomba, favorece a formação de depósitos no sistema de combustível, né, no sistema de combustão, e a ocorrência de corrosão, aumentando os custos de manutenção e o consumo de combustível. Tá? Gerando custos, gastos desnecessários na manutenção. Poderiam ser evitados se nós trabalhássemos, se nós utilizássemos de boas práticas com relação a esse combustível. É isso que eu vou passar para vocês nos próximos episódios. Ok? E para finalizar, vamos só
relembrar os nossos tipos de diesel. S10, desculpa, BS10, ele tem biodiesel, tá ali, o B, biodiesel, a 14%, S10, 10 de 10 miligramas por quilo de diesel, 10 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Ele é da cor natural, tá? É o diesel, relembrando, é um diesel na cor natural, amarelado. Ele tem baixo teor de enxofre, a gente já falou isso, né? E ele tem uma mistura padrão, já falei, de 14%, é obrigatório por lei e ajuda na redução das emissões de gases poluentes. É feito para motores modernos pós 2012. Esses motores vêm com sistemas diferentes, catalisador, se utiliza de um produto aditivo, né, do Arla, e ele tem uma série de características para receber esse diesel com menor teor de enxofre. E nós temos o nosso diesel BS500. É um biodiesel também 14%, com S com 500 miligramas de enxofre por quilo de diesel, ou 500 partículas por milhão, a gente fala assim também. Tá? Ele é o mais antigo, é um óleo diesel que ainda é usado, tá? Ele tem um teor de enxofre moderado, 500. Lembrando, eu já falei, 500, ele tem a capacidade de evitar a formação de biomassa, então esse problema de biomassa, ele existe, mas ele é relativamente recente, muita gente não se apercebeu dele, começa a ter falha no motor, começa a ter que fazer manutenção pesada de equipamentos de injeção, da parte dos sistemas de injeção, e não sabe disso que eu estou falando. Né? Então esse motor, ele é usado para equipamentos, para motores anteriores a 2012, motores mais antigos, e é bastante usado ainda em equipamentos fora de estrada, off-roads, né? Como máquinas agrícolas, máquinas de construção. Né? Novamente falando, essa cor dele, avermelhada, é fruto de um corante para não confundir com o S10. Tá? Então se coloca um corante para diferenciar do S500 para o S10. Ok, meus amigos? Então, as informações que eu queria passar nesse trabalho, as informações são essas, eu espero que seja útil para vocês, certamente é, né? Esse conhecimento é útil, e nos vemos no nosso próximo episódio, continuando a falar sobre biodiesel, ok? Então, até lá!